Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos falar sobre a entrevista do Bartolomeu Bueno, né? O vídeo de hoje seria para a gente falar sobre o que o Bruno falou, conversando com alguns torcedores em relação à SAF estar resolvida, né? Ele trouxe esse nome, falando que o pagamento de salário também seriam feitos no dia de ontem. Outras coisas que ele comentou também nessa conversa em particular com os torcedores, mas o Bartolomeu Bueno deu uma entrevista espinhosa para o Jorge Soares na Rádio Clube e a gente vai aqui comentar. Mas antes de seguir, vou pedir para você se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar e comentar bastante aqui no vídeo para a gente continuar nossa caminhada. Estamos no ritmo bem legal aí de conteúdos aqui no YouTube, então ajuda a gente a continuar. É simples, se inscreve aí no canal, beleza? Tamo junto, vamos lá, vamos ouvir o Bartolomeu Bueno. Formação, há muita má fé também, né? Os próprios investidores têm cometido alguns equívocos, porque eles vêm pagando alguns blogs aí, inclusive fizeram um perfil no Instagram, a Cobra Coral Participações, dando informações que não são verdadeiras para os nossos sócios e torcedores, né? De modo que isso criou um clima de guerra. Deixou de ser uma negociação para virar um clima de guerra. Chegou ao ponto. Antes de continuar, ele vai falar sobre Galhardo, mas a gente tem que pontuar uma coisa. O perfil que ele falou aí do Cobra Coral Participação SA teve seus vídeos publicados no perfil oficial do clube, tá? Então não são de verdade, como o Bartolomeu estava falando, porque o próprio perfil do clube postou isso. Então, se o perfil do clube postou isso, é uma validação que o conteúdo é verdadeiro. Então, tem esse ponto. E sobre a acusação de blog estar recebendo dinheiro sobre isso, é uma acusação grave em relação às atitudes e o andamento da SAF em relação aos investidores, tá? É uma acusação grave. Eu não sei como isso vai proceder, mas isso aí é uma coisa delicada. Porém, o Bartolomeu Bueno falando, tá aí, alto bom som, também tá no YouTube da Rádio Clube e aqui no vídeo a gente tá reagindo a isso. Vamos lá, continuar, que ele vai falar do Galhardo aqui. Que um jogador do Santa Cruz, um empregado do clube, contratado para jogar futebol, que aliás não vem jogando nada, não disse a que veio ainda esse jogador, termina o jogo lá em Natal e ele dá uma entrevista dizendo que tem que ter a SAF e que tem que ser transferido do estádio. O diretor que não gostasse, ou quem não estivesse gostando, que fosse embora. Não é possível isso. Esse jogador teria que ser punido. Se eu fosse o presidente, eu rescindia o contrato dele por justa causa. Porque não cabe a jogador estar se metendo na administração do clube, estar se metendo nas negociações do clube. Cabe ao jogador receber o salário dele e jogar futebol, que ele é pago para isso, ele é empregado do clube para exercer essa função e não para se meter na administração do clube. Veja a que ponto chegou essa guerra. Há uma guerra de desinformação, de agressão, de ameaças desnecessárias, porque ninguém quer o mal do Santa Cruz, não. Eu tenho 20 anos só de trabalho ali dentro do Santa Cruz, desde 2008. Fernando Bezerra e eu pegamos aqui fechado, literalmente fechado, sem estádio, sem série, sem nada. Nós recuperamos tudo. Nos classificamos 2 vezes para a Série D, ganhamos. Agora, esse mesmo jogador que está dizendo bobagem aí, que dizem que foi a SAF que contratou, não é verdade. Quem contratou foi o Santa Cruz. E quem paga o salário dele é o Santa Cruz. De todos os 3 que dizem que foi a SAF. A SAF, quando muito fez, foi dar um aval. Dizer, olha, vão para o Santa Cruz, porque se a SAF continuar, vocês serão bem-sucedidos lá e tal. Mas quem contratou e quem está pagando é o Santa Cruz Futebol Clube. Se nós estamos fazendo uma boa campanha até agora na Série D, isso é o trabalho exclusivo do presidente Bruno Rodrigues, que vem tirando sangue de pedra para pagar os jogadores em dia. E estão em dia. A última folha foi paga assim, com um empréstimo de 550 mil feito pelos investidores. Não foi dado, não. Um empréstimo de 550 mil. Mas eu sou favorável à SAF, sim. Eu acho. Bom, tem outro ponto aí que a gente precisa comentar, que a partir do momento que o Santa Cruz, que o Bartolomeu fala que foi o Santa Cruz que contratou, vai de encontro à fala do próprio presidente Bruno Rodrigues, tá? O próprio presidente Bruno Rodrigues falou que sem a SAF não conseguiria montar o time que está na Série D. Isso é a fala do presidente, não é a fala minha nem do podcast, tá? É a fala do presidente Bruno Rodrigues. Inclusive, o Irã também confirmou isso, né? Que o Vinícius Silva, o Vinícius Diniz vem trabalhando arduamente para conseguir esses reforços, tá?
Então, além de Galhardo, Felipe Alves e entre outros jogadores aí, a gente contabilizou 14 jogadores, foram desdobramentos da SAF. Não é bem assim como conta. Lógico, se a SAF ela não tem segurança por conta desse tipo de coisa, né, nessa briga política que o Santa Cruz sempre foi, lógico que ela não vai colocar dinheiro, né? Ela precisa ter as garantias para poder investir. Hoje a SAF não tem garantia. Se coloca 7 milhões de Santa Cruz hoje, qual a garantia que tem? De ser expurgado a Arruda, de ser remexida a proposta? Isso não dá garantia a nenhum investidor. A viabilidade que consta tem a questão do capital social dos investidores, aquela questão de conhecer pessoas que possam viabilizar coisas para o Santa Cruz, inclusive jogadores, tá? O Galhardo aí, ele vem numa viabilidade dessa, né? Porque o Galhardo hoje, o Santa Cruz se mexe para pagar, mas o próprio Irã falou e o Bruno também confirmou que a SAF vem ajudando de outras formas, não seja tirando dinheiro do bolso, mas viabilizando coisas, viabilizando empréstimo, viabilizando ações de outros investidores em questão de patrocínio, né? Então, tem tudo isso são viabilidades que o grupo vem tentando jogar junto com o Santa Cruz, né? Então, se o Bartolomeu está dizendo que a SAF não tem interferência nas contratações, o que o Bruno fala é diferente do que o Bartolomeu está afirmando, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Acho que é importante para o Santa Cruz. Agora, eu acho que a gente deve preservar o patrimônio do Santa Cruz. Nós estamos entregando um estádio de graça por 70 ou 100 anos, seja lá qual seja o prazo, né? Nós estamos vendendo o Santa Cruz praticamente de graça. O que vem ser essa SAF? A SAF vai ser constituída com um capital inicial de R$100 mil. São 100 mil ações a R$1, cara. O Santa Cruz vai ficar com 10%, ou seja, a marca Santa Cruz, que tem 112 anos de existência, está sendo vendida por R$10 mil. Eu tenho um apartamentozinho na Madalena aqui, que eu comprei há 6 anos atrás, por 300 mil, que vale quase 600 mil, e que me dá um rendimento de 3.500 por mês. Quer dizer, em 3 meses eu ganho R$10.500. Então, são essas coisas que é preciso que todos olhem, mas eu acho importante. E outra coisa que é um engano, né? A SAF vai investir R$1 bilhão no Santa Cruz. Não é verdade. Não é verdade. Ela vai tentar gerar receitas de até R$1 bilhão em 15 anos, com a marca Santa Cruz, com a camisa, as cores, a bandeira, o hino do Santa Cruz, e o seu patrimônio material imenso, que é a sua torcida. E vai explorar o estádio do Arruda para gerar essas receitas, recuperando o estádio, fazendo uma espécie de arena multiuso para shows, etc., para arrecadar dinheiro, porque também, de rigor pela lei, não pode ser usado para outras atividades que não seja adequada. Opa, ele falou que isso é de graça, né? Então, retrofit, esses investimentos já não sai de graça, né? Vai sair de algum lugar o dinheiro. Não, Bartolomeu, o que a gente está na esperança da SAF é uma boa administração. Eu acho que a gente não está esperando que a SAF tire dinheiro do bolso e vire o Santa Cruz o Real Madrid do Nordeste de um dia para o outro. A gente está esperando seriedade em caráter punitivo. O que é isso? Hoje, qualquer presidente entra no Santa Cruz, como já fizeram, entra no Santa Cruz, fazem mais gestões, contratos duvidosos, coisas que a gente nem sabe o que acontece por dentro de Santa Cruz e saem pela porta da frente. Quando a gente fala de SAF, a gente fala de responsabilidade, pois se o clube não vai bem, se a estrutura não vai bem, o investidor não lucra. Então, basicamente, é este caminho que a gente está escolhendo, o caminho da responsabilidade, coisa que, como você bem falou, Santa Cruz hoje tem uma marca toda acabada, né? Hoje a nossa marca, ela basicamente foi jogada ao Ilhéus, né? Foi jogada no ostracismo do futebol brasileiro por más gestões, e esses gestores não foram punidos de forma alguma, inclusive são endeusados, tá? Tem gestores no Santa Cruz responsáveis por jogar a gente no lixo, por quebrar o Santa Cruz, por aumentar essa dívida. Ora, como chegamos a uma dívida de 240 milhões e nenhum presidente foi punido em relação a isso? Nenhum presidente teve um mandato cassado. Nenhum presidente foi impedido de competir, de se eleger novamente. Todos os conselhos deliberativos conseguiram aprovar contas negativas. Eu não consigo entender como um conselho deliberativo aprovam contas negativas. Eu não consigo entender como um presidente consegue aumentar a dívida e saem como nada tivesse acontecido. É isso que a gente está correndo. A gente não está preocupado, porque a SAF tem sim obrigação de gerar. Não é
Vão tentar, não. Eles têm a obrigação de gerar. Eles têm que gerar 1 bilhão em 15 anos. Se não gerarem, tem que tirar o dinheiro do bolso. Isso aí está claro também na proposta. Então, para ficar claro o que é que tem que ser falado. Esportiva. Mas como esses shows, essas coisas serão usadas para arrecadar fundos, para investir no Santa Cruz Futebol Clube, aí eu acho que não há impedimento. Tanto é que nós mesmos já fizemos show de Paul McCartney, show de Roberto Carlos, onde o Santa Cruz ganhou algum dinheiro. Foi um produtor que é Santa Cruzense, né, Bruno Rego, que fez esses shows que rendeu muito ao Santa Cruz. De modo que eu sou favorável e acredito que a gente vai chegar a um bom termo. E, de qualquer maneira, mais uma vez eu quero esclarecer, eles só vão investir no Santa Cruz no próximo ano, quando tiver concluída a coisa. E é 25 milhões em um ano na Série D, se tiver ainda na Série B, parece que 35 se tiver na C, 50 se tiver na B, e 100 milhões ou 70 milhões se tiver na Série A. Esses são os investimentos. E a aposta financeira imediata que eles vão fazer é apenas 7 mil e pouco, 7 milhões e pouco, para iniciar os pagamentos da RJ, que é preciso que a gente aprove a RJ antes. Antes dele entrar na parte da RJ, vamos lá. Santa Cruz, ano passado e ano retrasado, tem média de faturamento anual de 14 milhões, no todo, no geral. A SAF se propõe a 20 milhões no futebol na Série D. É lógico que entra base, etc, etc. Mas no futebol, Santa Cruz fazia 14 milhões para tudo. Para tudo. Não era só futebol. A gente tinha uma perspectiva de folha para 2025 de 450 mil a 500 mil reais. Hoje a gente tem uma perspectiva de ter entre as 3, 4 maiores folhas da Série D. Isso tudo tem viabilidade através de SAF. Uma folha de 20 milhões de uma Série D, que é um caráter punitivo, é uma folha jamais... aliás, uma folha não, investimento no futebol de 20 milhões na Série D, eu acho que é um investimento que o Santa Cruz nunca fez, nem na Série C. Acho que na Série B chegou próximo a isso, mas nem na Série C fizemos isso. Um investimento de 50 milhões na série B, acredito que a gente nunca chegou a isso. No futebol, novamente, estou falando de futebol, tá? Então, são coisas aí que a gente precisa deixar claro e realmente fazer o comentário em cima disso, porque tem um peso muito significativo o investimento nesse nível. Antes da SAF, porque senão não terá SAF também. Agora sobre a RJ. E mais, pela lei da RJ, quando terminar, for aprovado pelos credores o plano de recuperação, vai haver um leilão. Né? Vai haver um leilão. Se alguém chegar com um preço melhor do que o que os atuais investidores estiverem propondo, será dado para outro. Essas coisas que me deixam. Pronto, uma outra parte, essa questão do leilão, tá, pessoal? Não é bem assim um leilão e quem dá mais leva, não é bem assim. Quando a parte da RJ, o juiz recebe essa questão da proposta, SAF, estruturação do pagamento, o juiz faz um, entre aspas, leilão, coloca no mercado e fala quem tem uma proposta melhor que essa aqui. E não é só chegar lá dizendo que tem dinheiro para pagar, é chegar com a estruturação, um lastro financeiro, tudo organizado em relação a investimentos, né? Para que o juiz avalie em relação às duas propostas, quem tem mais consistência e falar se realmente uma é melhor que a outra. E mesmo assim, essa proposta da SAF dos mineiros tem a prerrogativa de ofertar também, entendeu? Eles podem ofertar e cobrir proposta também, ele tem essa prerrogativa. O próprio Irã falou isso em entrevista. A gente não sabe, não entende da lei, não tem os documentos que eu tenho para examinar e fico dizendo bobagem o tempo todo. Né? Então, esse investimento, 7 milhões e pouco, e só investirão até 65 milhões no pagamento das dívidas da RJ, né? E as dívidas da RJ são 280 milhões. A dívida da RJ, ele fala que é 280 milhões. Gravem esse número. De 30% a 40%, vai cair aí para uns 240, 230 milhões. Eles só vão aportar até 65 milhões. Bom, rapidinho, a gente pegando o cálculo, ele fala que é 280 milhões, vezes 0,40, a gente coloca aqui,
um deságio de 112 milhões. Não dá 240 milhões, não dá. Daria em torno disso aqui, daria em torno de 168 milhões com um deságio de 40%, tá, Bartolomeu? Então, aí um deságio de 40%, como você disse, cairia mais de 100 milhões de reais. Mas nenhum clube no Brasil, aí novamente, é o que eu estou falando, a gente precisa dar uma paginada. Nenhum clube no Brasil teve RJ com um deságio menor de 70%. O deságio que o Santa Cruz trabalha é um deságio nesses moldes, tá? Entre 70% e 80%. É um deságio significativo e esses 65 milhões que a SAF se propõe a pagar, paga tranquilo essa questão dos credores. Tem esse ponto. Investimento no estádio. São 10 milhões em 2 anos, o que dá apenas 5 milhões por ano. Eu vou dizer uma coisa, 10 milhões não dá nem para maquiar o estádio, quanto mais para recuperar ele. Doutor Bartolomeu, se os investidores aceitarem o seu parecer, mesmo assim o senhor renuncia? Bom, finalizando a questão do vídeo, né, o Bartolomeu fala que não vai renunciar se aceitarem o parecer, mas fica aí novamente, né, os esclarecimentos em relação às falas do Bartolomeu Bueno, que eu sei que ele tem os documentos, ele detém essa informação, mas a gente também tem conhecimento, um pouco do conhecimento do mercado, né? Falar que a RJ do clube vai ter 30%, 40% de deságio e dizer que cai de 280 para 240, nem o própria porcentagem que ele está propondo está calculado certo. Então, nem o que ele está falando está calculado correto. Porque um deságio de 40% é um deságio de 100 milhões de reais. Então, não caía de 280 para 240, caía de 280 para 180, a média. Mas dá um pouquinho mais de deságio. Então, basicamente isso que ele está falando. Mas o deságio de nenhum clube no Brasil fechou abaixo de 70%, 80%. Tá? Então, é um deságio que, em cima de 70%, a SAF, ela com certeza já calculou isso. Esse número, 65 milhões, não é um número jogado, tá, pessoal? É um número que dá para perceber, eles entendem que é um número que dá para pagar com 70 milhões, com 70% de deságio. A gente vê que a nossa dívida cai para 84 milhões, então, ainda assim, cai muito a nossa dívida, mas o deságio que Santa Cruz deve conseguir, deve correr para finalizar, é um deságio de 80%, né? Sendo esse deságio de 80%, a dívida cai significativamente. Então, cai para 56 milhões com deságio de 80%. Então, quem tem 65 comprometido para pagar, paga tranquilamente 56 milhões de dívida. Então, algumas coisas que a gente precisa esclarecer. O vídeo ficou longo, mas eu acredito que fica explicativo para o torcedor. Deixa sua opinião aqui nos comentários, que é importante para a gente entender como está a visão de vocês em relação à SAF. Beleza? Mas é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, comenta e ajuda a gente a chegar aí a 8 mil inscritos. Valeu, até a próxima. Fui.